Tudo bem? Bem, boa tarde a todos. E eu agradeço por estarem aqui. É ótimo estar aqui. É ótimo falar com algumas das pessoas incríveis que temos, tanto no nível local, no nível estadual do Texas, e também, é claro, com o nosso Patrulha de Fronteira Federal, que está fazendo tantas coisas boas para nos manter seguros. E eu tenho algumas notícias ruins e algumas boas notícias. E a má notícia é que, por causa do que Joe Biden fez na fronteira sul durante 4 anos, tivemos aumentos recordes no crime de imigrantes, nas mortes por fentanil e em apenas enxurradas e enxurradas de pessoas que não deveriam estar em nosso país, que entraram nos Estados Unidos da América. Também temos várias maneiras pelas quais os cartéis se tornaram mais avançados, melhores combatentes, porque Joe Biden abriu a fronteira sul dos Estados Unidos e permitiu que os cartéis a transformassem em seu playground. Agora, essa é a má notícia. A boa notícia é que, como o presidente Trump disse ontem à noite no Estado da União, descobrimos que não precisávamos de novas leis, não precisávamos de legislação sofisticada, só precisávamos de um novo presidente dos Estados Unidos e, graças a Deus, é exatamente isso que temos. E eu vou dizer isso, a mensagem mais encorajadora que levo da minha visita aqui na fronteira do Texas é o número de agentes da Patrulha de Fronteira que vieram até mim e disseram obrigado, ou disseram, por causa disso, reduzimos o número de travessias de fronteira de 1.500 por dia para 30 por dia. Ou as pessoas que vieram e disseram, vimos uma redução de 85% do número de pessoas que estão morrendo na fronteira sul dos Estados Unidos. E a cada dia que continuamos a manter esta fronteira segura, isso significa menos crimes de imigrantes, isso significa menos fentanil entrando em nossas comunidades, isso significa mais segurança e proteção para o povo dos Estados Unidos da América. E claro, sabemos que o problema da fronteira, a crise da fronteira sob a administração de Biden foi uma crise nacional, mas afetou agudamente as comunidades bem aqui. E eu já ouvi histórias comoventes de pessoas que ainda estão juntando os pedaços, prefeitos locais que ainda estão lidando com as consequências orçamentárias do que a administração de Joe Biden permitiu acontecer na fronteira sul dos Estados Unidos. E isso também é algo que o presidente Trump vai ajudar a abordar, ajudar a consertar e ajudar a resolver agora. Eu queria trazer o secretário Hegseth e o diretor Gabbard do DNI para cá, porque primeiro, eu obviamente gosto da companhia deles e é bom tê-los aqui comigo, olhando ao redor hoje, mas infelizmente sabemos que por causa do que aconteceu, a crise na fronteira se tornou uma questão de inteligência nacional e também se tornou algo que requer o envolvimento do Departamento de Defesa. Eu estava conversando com Paul Pérez mais cedo. A tecnologia de drones que os cartéis estão usando requer, infelizmente, uma resposta militar e apoio militar. Então foi importante para o secretário Hegseth ver o que está acontecendo, porque sabemos que os milhões e milhões de pessoas que foram liberadas nos últimos 4 anos, muitas delas estão conectadas a terroristas estrangeiros. É importante, líder de inteligência, ter uma noção do que ocorre aqui no terreno. Antes de respondermos à imprensa, darei ao secretário Hegseth e depois ao diretor Gabbard a oportunidade de dizer algumas palavras. Senhor, secretário... Bem, senhor vice-presidente, muito obrigado por nos convidar. É ótimo estar aqui com você, com o diretor, com nossos amigos civis. E em outros tons de verde, esta é uma demonstração de uma verdadeira parceria na fronteira sul, como o presidente Trump deixou claro desde a campanha e desde o primeiro dia e na noite passada. A segurança da fronteira é segurança nacional. E do Departamento de Defesa, observamos por algumas décadas as fronteiras de outras pessoas sendo protegidas, enquanto a nossa estava aberta para uma invasão de drogas, violência e caos nas comunidades americanas. Isso para sob o comando do presidente Trump. E o Departamento de Defesa tem recursos que podemos utilizar. Não apenas tropas, não apenas vigilância, não apenas equipamentos. Sim, mas planejamento e capacidades reais que melhoram o que a Patrulha de Fronteira já está fazendo. E é por isso que tem sido incrível ouvir de nossos parceiros sobre o que conseguimos permitir que eles façam, facilitar para eles, e vimos isso nos números, queda de 98% nas travessias na fronteira sul. Ainda não estamos com 100% de controle operacional, mas estamos a caminho porque esse é o mandato que o presidente desistiu. Então, mais recursos estão chegando a esta fronteira
Estamos dedicados a protegê-la. Essa é a razão da nossa viagem e da nossa parceria, e quero agradecer a todos os homens e mulheres que têm feito isso recentemente em uniforme, que têm feito isso há muito tempo. Bem aqui, dedicaram suas vidas a proteger o povo americano. E no Departamento de Defesa, estamos comprometidos em continuar sendo uma grande parte disso. Então, senhor vice-presidente, obrigado por nos receber com certeza. Obrigado. Ótimo. Agora, diretora de Inteligência Nacional, Tulsi Gabbard. Tulsi. Obrigado, senhor vice-presidente, por sua liderança e por trazer a atenção do país para o que tem acontecido aqui na fronteira e a mudança significativa que já ocorreu no curto período em que o presidente Trump está no cargo. Realmente, o que você está vendo aqui hoje e o que continuará a ver é um esforço unificado da equipe de segurança nacional do presidente Trump, do Departamento de Segurança Interna, em direção à nossa missão, que é garantir uma sociedade segura, livre e próspera para os americanos. Como diretor de inteligência nacional, há várias áreas nas quais estamos focados. O presidente mencionou em seu discurso que mais de 21 milhões de pessoas cruzaram nossas fronteiras ilegalmente sob a administração de Joe Biden. Há muitos deles que não sabemos quem são. Eles não foram verificados. Não sabemos onde eles estão. Vou dar um exemplo rápido de um dos problemas que estamos enfrentando. Da Ásia Central, havia mais de 4.000 pessoas que cruzaram nossas fronteiras usando uma rede afiliada ao ISIS. Nosso Centro Nacional de Contra-Terrorismo analisou e identificou esses indivíduos. Havia centenas deles que eram ou terroristas conhecidos ou associados a terroristas conhecidos. Essa informação foi fornecida à administração Biden. Você deve se lembrar de algumas notícias. Um pouco mais de 100 dessas pessoas foram presas em 2024. Dos que foram presos. Apenas 8 foram deportados ou permaneceram sob custódia. Isso é apenas o começo. Há muitas áreas nas quais precisamos nos concentrar muito, trabalhando com o Departamento de Segurança Interna, trabalhando com o FBI, para garantir que estamos mantendo o povo americano seguro. Nosso Centro de Contra-Terrorismo está trabalhando para garantir que tenhamos essa fonte única para verificação, para que possamos descobrir quem está realmente em nosso país e identificar aqueles que representam uma ameaça e removê-los. A designação do presidente dos cartéis como organizações terroristas estrangeiras se encaixa diretamente nisso, especialmente ao vermos algumas das táticas que esses cartéis estão usando refletirem algumas das táticas que vimos sendo usadas por terroristas islâmicos, em países nos quais muitos de nós servimos no exterior. Nossa missão é muito clara. Nosso objetivo é manter o povo americano seguro. Estou grato por fazer parte desta equipe que o presidente Trump montou para cumprir essa missão. Então, antes de responder a perguntas, deixe-me dizer duas coisas finais. Em primeiro lugar, a razão pela qual vimos, como o Pete disse, uma redução de 98% nas travessias de fronteira, a razão pela qual este local específico passou de mais de 1.500 travessias por dia para por 30 travessias por dia, é porque o presidente Trump capacitou e, de fato, exigiu que todo o seu governo levasse a sério a tarefa de controle de fronteiras, e é exatamente isso. E claro, e isso me leva ao meu ponto final antes de respondermos a perguntas, é impossível fazer isso sem os homens e mulheres no terreno que estão realmente fazendo o trabalho árduo. Eles só querem ser capacitados para fazer seus trabalhos. O presidente Trump tornou isso possível. Então, do fundo do meu coração e por uma nação grata a cada pessoa que conheci aqui hoje, obrigado por trabalhar arduamente nos negócios do povo americano. Foi uma honra estar com vocês, foi uma honra ver o que vocês fazem e vamos continuar apoiando vocês nos próximos 4 anos. Deputado Gonzalez, obrigado por estar aqui e obrigado por sua liderança. E agora vamos responder a algumas perguntas dos repórteres, senhor. Como vocês têm exemplificado hoje que as travessias de fronteira diminuíram, muita atenção foi voltada para o interior, já que obviamente há muitos imigrantes ilegais, certo? Qual é, na sua opinião, o maior obstáculo para realmente realizar as deportações em massa de Trump, do presidente Trump? Mesmo que sim, como apreensões, prisões e deportações aumentaram neste primeiro mês, mas muitas pessoas estão esperando uma capacidade maior para a deportação. Então, o quê? Então, deixe-me dizer algumas coisas sobre isso. Então, primeiro de tudo, Roma não foi construída em um dia e nós vimos aumentos bastante significativos nas deportações, apreensões e prisões. Mas temos que lembrar que o presidente Biden desmantelou todo o regime de aplicação das leis de imigração deste país. Estamos tentando reconstruir para que possamos realmente capacitar as pessoas a fazer cumprir as leis de imigração do povo americano. É senso comum
É o que o povo americano quer que façamos. Há algumas outras coisas nas quais estamos trabalhando e eu não quero me antecipar a nenhum anúncio público, mas uma das maneiras que queremos garantir que estamos fazendo cumprir nossa fronteira é facilitar para as pessoas que estão aqui ilegalmente voltarem para casa por conta própria. Não queremos ter que sair por aí prendendo cada pessoa, mas vamos fazer cumprir as leis de imigração do povo americano. Se você está aqui ilegalmente, a mensagem da nossa administração é que você deve voltar para casa e, se quiser vir para os Estados Unidos, se inscreva pelos canais adequados. Isso é uma coisa importante que estamos fazendo. E a última coisa é que isso custa dinheiro. Uma das partes mais importantes das prioridades de reconciliação do presidente é, claro, a reforma tributária, por um lado, e, por outro lado, garantir que tenhamos os recursos adequados para que possamos pagar pelos voos, pelos centros de detenção e por todos os componentes necessários para garantir que estamos reencaminhando imigrantes ilegais de volta ao seu país de origem. Eu garanto que isso faz parte das prioridades do presidente. Continuaremos trabalhando nisso. Fizemos muito progresso, mas vamos continuar trabalhando nisso durante o restante do mandato do presidente. Sim, pode falar. Quero perguntar sobre o muro na fronteira e as tarifas, mas primeiro sobre o muro na fronteira, como você e o Você consegue ver seu veículo de imprensa quando fazem perguntas? Sim. Reagan Rees, Daily Caller, obrigado. Como você e o presidente definem sucesso neste mandato com o muro na fronteira e quanto da fronteira sul precisa estar murado antes que Trump deixe o cargo? Bem, olha, eu acho que a esperança do presidente é que até o final do mandato consigamos construir todo o muro da fronteira. E, claro, essa é a estrutura física do muro da fronteira em si. Mas ouvimos até hoje que há tantas boas ferramentas tecnológicas, tantas ótimas tecnologias habilitadas por inteligência artificial que nos permitem, por exemplo, uma câmera. Não é uma pessoa, mas uma câmera capta alguém a 2 milhas de distância que está prestes a cruzar a fronteira sul. Talvez são gado, certo? Talvez seja você sabe, um bicho no deserto. Talvez seja um ser humano com uma arma nas costas. Estamos usando inteligência artificial para nos tornar melhores no trabalho de fiscalização da fronteira, mas precisamos garantir que essa tecnologia seja implantada em toda a fronteira sul-americana. Vamos fazer isso o máximo que pudermos, da forma mais ampla que pudermos, porque é assim que vamos proteger a segurança do povo americano. De falar, última... Eles foram causados porque eles enviaram 10 mil soldados para a fronteira. O que eles podem fazer desta vez para acabar com as tarifas? Bem, o que o presidente disse é que precisamos manter o compromisso do governo do México em levar a segurança da fronteira a sério. O fentanil é a única maior causa de morte entre os mais jovens americanos. E sabemos que uma parte substancial disso, você sabe, né, os precursores são feitos na China. Eles vêm para o México, são fabricados no México e trazidos para o outro lado da fronteira pelos cartéis de drogas mexicanos. Queremos ver menos americanos morrendo por essas terríveis overdoses de fentanil. Quando vamos aplicar o máximo de pressão possível sobre o governo do México, de certa forma, veja, o presidente obviamente se importa profundamente com o povo americano. Ele serve primeiro ao povo americano. Na verdade, eu acho que ele está fazendo um grande favor ao povo do México, porque se eles não conseguirem controlar esses cartéis, o povo do México vai acordar em um estado narcotraficante, onde os cartéis têm mais poder do que o próprio governo deles. O presidente Trump está tentando ajudar. O governo do México precisa levar a sério essa questão da aplicação das leis de imigração. Lá atrás, sim. Senhor vice-presidente Ali Bradley, News Nation, então, desde a designação dos cartéis como terroristas, isso dá aos Estados Unidos carta branca para entrar no México e atacá-los lá? Quero dizer, agora, obviamente, eles atacaram os Houthis no Iêmen, então por que não, quando vimos violência transfronteiriça, persegui-los no México? E então a minha segunda pergunta é sobre uma designação que eu gostaria de seguir, por favor. Pode fazer a segunda pergunta? Por que o cartel de Juarez La Línea não é designado quando está em um dos lugares mais mortais do planeta? Juarez foi designado como uma das cidades mais mortais. Fica bem em frente a El Paso. Conversamos com líderes da comunidade, eles dizem: sabemos que o cartel de Juarez está operando no EUA e também seus afiliados. Nem queremos falar sobre isso em voz alta porque então seremos alvos. Eles estão com medo. A patrulha da fronteira até pensou que eles foram designados, mas não foram. O Departamento de Estado não me disse por quê. Então, sobre isso, estamos analisando organizações adicionais. Obviamente, essa é a determinação de se classificar uma organização específica. Uma organização terrorista é algo com o qual consultamos nossos líderes do Departamento de Defesa. Nós também consultamos nossos amigos e outros governos.
Mantemos a opção de designar mais organizações como organizações terroristas, se acharmos que precisamos fazer isso para proteger o povo americano, e eu acho que o presidente Trump deixou isso muito claro. Ele não vai hesitar em classificar algumas dessas organizações de cartéis como terroristas, se achar que precisa fazer isso para proteger o povo americano. Sua primeira pergunta foi sobre... Desculpe, sim. Então, veja, eu não vou fazer nenhum anúncio sobre invasões ao México aqui hoje. O presidente tem um megafone e, claro, ele vai falar sobre essas questões conforme achar necessário. Mas, o que designar? Organizações de cartéis nos permite fazer é mobilizar todos os recursos do Exército dos Estados Unidos para realizar uma séria aplicação das leis na fronteira. Claro, o presidente vai tomar a decisão sobre como vamos empregar essas forças, mas nossa esperança é que o México leve esse trabalho a sério. Não queremos ter relacionamentos negativos com o governo mexicano. Queremos que o governo mexicano se ajude, mas também, nesse processo, ajude o povo americano ao levar essas organizações a sério. Isso vai desestabilizar todo o país do México, todo o governo. Se eles não levarem isso mais a sério, estamos esperançosos de que eles vão, e se não o fizerem, então, claro, vamos descobrir o que fazer a partir daí. Certo. Bom raciocínio. Univision. Então, você acabou de mencionar algo sobre a invasão do México. Há alguma conversa ou alguma ideia sobre as forças militares dos Estados Unidos realmente entrarem no México? Próxima pergunta. Sobre as tarifas, há outras indústrias além da automotiva que estão procurando vocês para negociar acordos especiais. E a indústria automotiva sabia que isso estava acontecendo antes de hoje? Bem, várias indústrias entraram em contato conosco para pedir exceções às tarifas, mas eu acho que o presidente deixou muito claro que ele quer que as tarifas se apliquem de forma ampla. Ele não quer ter 500 indústrias diferentes recebendo 500 isenções diferentes. E a maneira de evitar a aplicação das tarifas é ter sua fábrica e sua instalação nos Estados Unidos da América. Esse é o caminho em vista, na América. É assim que você evitará ser penalizado por essas tarifas? Senhor vice-presidente, Keisati 12, John Paul Barajas, o senhor tem falado sobre as melhorias que sua administração fez aqui com as travessias. Pode falar sobre o declínio antes do presidente Trump assumir o cargo sob a administração Biden? Bem, eu acho que, como muitos americanos, aparentemente, membros do cartel de drogas mexicano perceberam em novembro e dezembro, após a eleição, que Joe Biden estava distraído. E eles tiveram que lidar com o então presidente eleito e agora presidente. Se você olhar para o que causou as quedas antes da posse, as pessoas vão te dizer que sabiam que Donald Trump estava voltando ao cargo, eles sabiam que ele ia levar a fiscalização da fronteira a sério, e assim eles já estavam se adiantando para realmente reduzir esses números de cruzamentos ilegais. Nós vimos isso do governo mexicano, é claro, porque estávamos ameaçando algumas sanções econômicas contra eles, mas também vimos isso dos próprios cartéis. E mesmo hoje, porque, claro, leva um tempo para ir das partes mais profundas da América Central até a fronteira sul dos Estados Unidos, o que frequentemente encontramos é que há um número enorme de imigrantes ilegais que já começaram a fazer a jornada e decidiram, sabe de uma coisa? Porque Donald Trump é o presidente, nós vamos voltar para casa. Nós ouvimos hoje sobre um grupo de imigrantes hondurenhos que decidiu que vai voltar para casa porque eles reconhecem isso. Sob a liderança de Donald Trump, levamos a fiscalização da fronteira a sério. Obrigado a todos. Cuide-se!